Lampião, o icônico líder cangaceiro que se tornou uma lenda da história brasileira, continua a envolver o imaginário popular com seus mistérios e controvérsias. Desde seu nascimento até sua morte, a vida de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, está repleta de lacunas históricas e versões conflitantes. O enigma que permeia o nascimento de Lampião adiciona uma camada adicional de mistério à sua figura lendária, com diferentes relatos sugerindo anos variados, seja em 1897, 1898 ou 1900. A data exata de seu nascimento permanece um quebra-cabeça não resolvido. Esta incerteza só contribui para a aura enigmática que cerca a figura de Lampião, alimentando especulações e debates entre historiadores e entusiastas. No entanto, se há um evento na vida de Lampião que é amplamente aceito e indiscutível, é sua morte em 28 de julho de 1938. O momento exato de sua queda foi imortalizado em uma fotografia icônica, que capturou o líder cangaceiro e sua companheira Maria Bonita após serem abatidos pelas forças policiais em Angicos, Sergipe. Essa imagem não só selou o destino de Lampião, mas também consolidou seu lugar na história como uma figura lendária e controversa. A trajetória de Lampião como líder cangaceiro é tão fascinante quanto misteriosa. Originário do sertão nordestino, ele emergiu como um dos líderes mais temidos e respeitados do cangaço, um fenômeno social e cultural único que desafiou a autoridade do Estado brasileiro nas décadas iniciais do século XX. Seus feitos, muitas vezes envoltos em romantismo e violência, inspiraram tanto admiração quanto repulsa, tornando uma figura polarizadora na imaginação coletiva. Os motivos que levaram Lampião a adotar a vida de cangaceiro ainda são objeto de especulação. Alguns argumentam que ele foi impelido pela injustiça social e pela falta de oportunidades na região árida do sertão, enquanto outros sugerem que sua jornada foi impulsionada por uma busca por poder e notoriedade. Independentemente de suas motivações, sua habilidade estratégica e carisma pessoal o elevaram a um status lendário entre seus seguidores e adversários. A morte de Lampião marcou o fim de uma era no cangaço, mas seu legado continua a ecoar através das gerações. Sua história é contada e recontada em livros, filmes, músicas e obras de arte, cada uma adicionando uma nova camada à complexa tapeçaria de mito e realidade que envolve sua figura. Enquanto o enigma de seu nascimento permanece não resolvido, a certeza de sua morte serve como um lembrete sombrio da fugacidade da fama e do poder, mesmo para aqueles que alcançam o status de lendas. Lampião, com todos os seus mistérios e contradições, continua a desafiar nossa compreensão e a cativar nossa imaginação, garantindo seu lugar como uma das figuras mais fascinantes da história brasileira. A influência de Lampião vai além das fronteiras geográficas do Nordeste brasileiro. Ele se tornou um símbolo cultural nacional, uma figura que encarna tanto a resistência quanto a violência que marcam a história do país. Sua vida e morte são temas recorrentes em diversas formas de expressão artística, desde o cordel até o cinema, cada uma oferecendo uma nova perspectiva sobre suas façanhas e seus demônios. No entanto, é importante reconhecer que a figura de Lampião também é controversa. Enquanto alguns o veem como um herói popular, outros o consideram um bandido brutal que espalhou o terror pelo sertão nordestino. Sua reputação é frequentemente questionada e reinterpretada, refletindo as complexidades e contradições da própria história do Brasil. Além disso, os mistérios que cercam a vida de Lampião servem como um lembrete de que a verdade histórica muitas vezes é difícil de se alcançar. Os relatos sobre sua vida são frequentemente contraditórios, e muitos detalhes permanecem obscuros ou contestados. O próprio Lampião contribuiu para essa confusão, cultivando uma persona enigmática e contraditória que desafia tentativas simplistas de rotulá-lo como herói ou vilão. Apesar dessas incertezas, o legado de Lampião continua a inspirar e intrigar, estimulando debates sobre justiça,
violência e poder no Brasil contemporâneo. Sua história nos lembra que o passado está sempre presente, moldando nosso entendimento do mundo e influenciando nossas escolhas no presente. Ao examinar os mistérios de Lampião, somos confrontados com perguntas profundas sobre identidade, memória e narrativa histórica. Quem foi realmente Lampião? Como ele é lembrado e celebrado hoje em dia? E o que sua vida nos ensina sobre as lutas e contradições do Brasil moderno? Enquanto essas questões permanecerem sem resposta definitiva, a figura de Lampião continuará a nos provocar, desafiando-nos a explorar as complexidades da história e da cultura brasileira. Sua vida e morte são testemunhas de um tempo e de um lugar específicos, mas sua relevância transcende essas fronteiras, lembrando-nos da importância de confrontar nosso passado e de aprender com as lições que ele nos oferece. Em última análise, os mistérios de Lampião são um lembrete poderoso de que a verdade é muitas vezes mais estranha do que a ficção, e que o passado nunca está realmente morto, mas sim vive em cada história que contamos e em cada imagem que lembramos. A saga de Lampião continua a ecoar através das décadas, alimentando o interesse público e estimulando novas investigações históricas. Seus feitos lendários e sua morte dramática continuam a inspirar obras de ficção, ensaios acadêmicos e debates apaixonados entre estudiosos e entusiastas da história brasileira. No entanto, à medida que exploramos mais a fundo os mistérios de Lampião, também somos confrontados com os desafios de separar a verdade da mitologia. A narrativa em torno de Lampião muitas vezes se funde com lendas e exageros, dificultando a tarefa de reconstruir com precisão os eventos de sua vida e os motivos por trás de suas ações. Apesar dessas dificuldades, os historiadores continuam a buscar uma compreensão mais profunda de quem foi Lampião e qual foi o verdadeiro significado de sua saga para o Brasil e para o mundo. Novas descobertas arqueológicas, análises de documentos de época e interpretações críticas da história oral oferecem perspectivas cada vez mais nuanceadas sobre sua vida e legado. Além disso, o interesse renovado na história de Lampião também levanta questões importantes sobre identidade, justiça e representação. Como devemos lembrar e interpretar uma figura tão complexa e controversa? Como podemos reconciliar sua reputação como um herói popular com as realidades brutais de sua vida como líder cangaceiro? Essas perguntas desafiam nossas suposições sobre o passado e nos incentivam a questionar as narrativas históricas convencionais. A figura de Lampião, com todos os seus mistérios e contradições, nos lembra que a história é um campo de batalha de interpretações, onde diferentes versões dos eventos competem pela nossa atenção e compreensão. À medida que continuamos a explorar os mistérios de Lampião, devemos lembrar que ele não era apenas um homem, mas também um símbolo de um tempo e lugar específicos na história do Brasil. Sua vida e morte ecoam através das décadas como um lembrete poderoso da complexidade da experiência humana e da natureza multifacetada da verdade histórica. Em última análise, os mistérios de Lampião nos desafiam a olhar além das narrativas simplistas e a abraçar a complexidade e a ambiguidade do passado. Ao fazer isso, podemos ganhar uma compreensão mais profunda não apenas de quem foi Lampião, mas também do papel que ele desempenhou na formação da identidade nacional brasileira e nas lutas contínuas por justiça e igualdade. Sua história é um lembrete vívido de que o passado está sempre presente, moldando nossa compreensão do mundo e influenciando nossas escolhas no presente. A figura de Lampião, envolta em um véu de mistério e controvérsia, transcende as fronteiras do tempo, permanecendo como um ícone cultural e histórico do Brasil. Sua vida e legado são tão complexos quanto as terras áridas do sertão nordestino que ele uma vez percorreu, e sua história é repleta de intrigas, conflitos e reviravoltas que capturaram a imaginação de gerações. Desde os primeiros registros de sua existência, a data exata de nascimento de Lampião permaneceu uma incógnita, com diferentes relatos oferecendo uma gama de anos possíveis, seja 1897,
1898 ou 1900. Esta ambiguidade cria um mistério adicional em torno de sua figura, deixando os historiadores intrigados e os curiosos especulando sobre os detalhes de sua infância e juventude. Algumas teorias sugerem que Lampião nasceu em um pequeno vilarejo no interior do Nordeste brasileiro, enquanto outras afirmam que ele veio de uma família de origem humilde, confrontando desde cedo as dificuldades e injustiças que moldariam seu destino. No entanto, foi como líder cangaceiro que Lampião deixou sua marca indelével na história do Brasil. O cangaço, um fenômeno social e cultural que floresceu nas regiões áridas e desafiadoras do Nordeste, proporcionou um palco perfeito para a ascensão de líderes carismáticos e habilidosos como Lampião. Ele logo se tornou uma lenda viva, liderando um bando de seguidores leais através de uma série de incursões audaciosas contra autoridades locais, latifundiários e outros grupos rivais. A vida de cangaceiro era repleta de perigos e privações, mas também de camaradagem e aventura. Lampião e seus homens eram mestres na arte da sobrevivência, usando táticas de guerrilha e conhecimento local para se esquivar das forças policiais que tentavam caçá-los. Suas incursões frequentemente terminavam em violência e derramamento de sangue, alimentando sua reputação de líder implacável e temido. No entanto, Lampião também cultivava uma imagem de cavaleiro justiceiro entre os desfavorecidos e oprimidos do sertão. Muitos camponeses e trabalhadores rurais viam nele um defensor contra a exploração e a injustiça, e sua popularidade entre as classes mais baixas desafiava a autoridade do Estado e da elite dominante. A morte de Lampião em 28 de julho de 1938, capturada de forma vívida em uma fotografia histórica, marcou o fim de uma era turbulenta no cangaço. Sua queda nas mãos das forças policiais foi um golpe simbólico para alguns e um alívio para outros, mas sua memória continuou a ecoar através das gerações. A fotografia de Lampião e sua companheira Maria Bonita, mortos e expostos como troféus de guerra, se tornou um ícone sombrio da luta pelo poder e pela sobrevivência no sertão nordestino. Desde então, o mito de Lampião só cresceu, alimentando inúmeras interpretações literárias, cinematográficas e artísticas de sua vida e legado. Sua história foi romantizada e vilipendiada, celebrada e criticada, mas nunca esquecida. Ele permanece como um símbolo ambivalente da luta pela justiça e pela liberdade em um país marcado pela desigualdade e pela violência. Mesmo agora, décadas após sua morte, o enigma de Lampião continua a fascinar e intrigar, desafiando-nos a desvendar os segredos de sua vida e os mistérios de seu tempo. Sua figura complexa e multifacetada representa tanto os desafios do passado quanto as questões urgentes do presente, lembrando-nos da importância de compreender e confrontar as raízes profundas da desigualdade e da injustiça que ainda assolam nossa sociedade. Enquanto o mistério de seu nascimento permanecer não resolvido, o legado de Lampião como uma das figuras mais emblemáticas e enigmáticas da história brasileira continuará a ecoar através dos séculos, inspirando-nos a refletir sobre o poder e a fragilidade da condição humana.